no Senhor. Este lugar é nele, ó glória. Este lugar é no Senhor. Este lugar é na tua presença, Abba. Este Oh, lugar Yahvé, é no Senhor. a tua presença, Senhor, Este incomparável. lugar é no Senhor. Há um lugar em ti, Jesus. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Não vai se abortar. Há um lugar Sim, Espírito onde Santo. o temor não me enrijece. Oh, Há um Jesus. lugar quando se perde é que se ganha. Este lugar é no Senhor. Sim. Oh, glória. Esse Lugar é no Senhor. Você pode declarar isso nessa noite? Esse lugar é no Você pode declarar que tem um lugar nele, aleluia. Esse Lugar é no Senhor, aleluia. Este Lugar é no Senhor. Aplaudam ao Senhor Jesus. Oh glória, posso te pedir para se colocar em pé? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu falei para o bispo ali, eu vou ministrar o quê? Depois dessa presença gloriosa, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 29. Nós estamos com um tema tremendo este mês. Resistência espiritual para prevalecer e conquistar, amém? Glória a Deus. Estamos aí em dias específicos. E o Senhor queimou no meu coração. Hoje até brinquei com a Rebeca. A paz do Senhor aos irmãos que estão em casa. Capítulo 29 de Gênesis, a partir do verso 13. Depois a gente vai pular aí alguns versículos, amém? Glórias a Deus. Eu falei, eu vou pregar surpresa sobre uma pessoa improvável na Bíblia. Glória a Deus, amém? Amém, igreja? Diz assim, e aconteceu que ouvindo Labão as novas de Jacó. Você já viu aquela pessoa que toda hora traz uma nova? Toda hora tem uma história para contar? Pois é, Jacó tinha inúmeras. Terrível esse menino. E aconteceu que ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou e o levou à sua casa. E contou ele a Labão, Jacó contando todas as coisas. Próximo. Aleluia. Então Labão disse, verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó, porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual é e qual será o teu salário. Qual é e qual será o teu salário? E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, para algumas versões Lia, amém? Leia, e o nome da menor Raquel. Leia, eu vou chamar por aqui como está escrito na minha, tá bom? Ali também tá? Leia também, né? Mas é mais conhecida como Lia, mas é Leia, vamos lá. Leia, porém, tinha olhos. Gente, ela era vesga, tá bom? Teros, aqui na minha tá um nome esquisito, Terros, né? Mas Raquel era formoso semblante, formosa à vista. E Jacó não é nada besta, né? E Jacó amava a Raquel. Jacó amava quem, igreja? Aleluia. Jacó amava a Raquel e disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão, melhor é que eu te dê do que dê a outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pelo muito que amava. Você tem noção, o homem trabalhou 7 anos de graça e passou como um mês, e tanto que ele amava essa mulher? Os dias foram muito rápido, porque ele amava muito ela. Verso 21, então disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde, olha só, presta atenção aqui, ó.
a história se repete. Labão vai preparar um banquete. Rebeca e Jacó preparam um banquete para Isaac dar a bênção, com um prato de lentilha, com a caça. Quem lembra? Ou melhor, prato de lentilha, Esaú vendeu o direito de primogenitura, mas para receber a bênção, Rebeca, junto com Jacó, vai enganar Isaac. E aqui Labão vai pegar os servos dele e vai preparar um banquete para Jacó. E aí diz assim, olha só, me perdi aqui, Glória 22, né? Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. Aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva de Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã, vê que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não tenho te servido por Raquel? Porque, pois, me enganaste. E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes de que a primogênita. Olha Deus conversando com terra, né? Que Deus conversa com a gente, é por isso que eu quero que você leia a Bíblia. Vamos pular lá o versículo, agora no versículo 30. E entrou também a Raquel e a amou, e a Raquel mais do que Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Posso ouvir um glória a Deus? Estenda tuas mãos para cá, ora pela minha vida e ora por tu também. Pai, obrigada por esta palavra, ela é viva no céu e é penetrante na terra. Viva aqui, viva aí, Pai, só o Senhor pode fazer a tua obra. Senhor, aqui está a tua palavra, ela é imutável. E diante da dimensão espiritual que nós experimentamos durante a adoração e a abertura deste culto, Senhor, eu estou aqui somente para liberar, Pai, uma porção daquilo que o Senhor me confiou. Guarda a tua igreja, repreende todo mal, toda fúria. Pai, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Que eu venha desaparecer e o Senhor venha aparecer. Cativa cada mente ao teu governo, cada coração ao teu senhorio. Que o roubador da semente bata em retirada. Senhor, o caco é teu, o vaso é pequeno, é de barro, mas está sobre a sujeição do teu Espírito Santo. E eu peço também, Jesus, toma a igreja, abençoa os ministros aqui da música, guarda os teus filhos, vem com a tua mão forte, convencendo, trabalhando, entrando e adentrando sobre a tua noiva. Que nós venhamos sair daqui impactados, saindo daqui debaixo da tua porção e da manifestação do teu Espírito Santo, porque nós estamos de pé, Pai, em nome de Jesus, debaixo desta palavra, resistência espiritual para prevalecer e conquistar. E assim eu te agradeço no nome de Jesus, e que todos digam: aplaude ao Senhor Jesus. Glória. Catuca alguém que está perto de você e fala assim: prevaleça. Fala prevaleça. Fala prevalecer é o segredo. Fala, você vai prevalecer para conquistar. Agora levanta a tua mão, eu quero liberar esta palavra. Prevalecer, ou seja, perseverança é a chave da recompensa. Deus tem recompensa para mim e para a tua vida. E nessa noite eu já abro a palavra para liberar uma palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre a igreja. E a primeira palavra é: resista. Ainda que esteja doendo, resista. O Senhor está dizendo: prevaleça, persista, persevera, confia e permaneça. Porque o Deus que vê, o Deus que ouve e o Deus que sustenta, Ele está aqui para te ajudar. Você crê nessa palavra? Falar de resistência espiritual é nos colocar a teste. Porque hoje foi um dia que eu acordei sem resistência alguma física. Eu acordei e falei pro bicho: eu não aguento levantar. E eu não sei se você já teve esse dia que você quer levantar, mas o teu corpo não obedece. E nós estamos em campanha aqui às 6 horas de oração, 6 horas da manhã.
Amanhã é feriado, aproveita e vem orar. Das 6 às 7. Você que está em casa e pode. E nós estamos em um propósito, 60 dias no altar do Senhor. E nós vamos entregar no encerramento da nossa conferência Incendeia. É coisa linda, você que pode, vem. Só que hoje a pastora Carla não aguentou. E tem dia que a gente não aguenta mesmo. Que ninguém é de ferro, amém? Propósito é propósito, a gente luta para não vacilar em nenhum momento. E eu falei, eu vou tentar. E fiquei lá 10 minutos e o bispo falou assim, filha, fica aí, eu tô indo. Nós somos uma só carne, a nossa casa está representada debaixo de oração. E tem dia que nós acordamos sem resistência emocional, sem resistência espiritual também, ainda que a gente lá dentro tenha a palavra dentro de nós, a gente acorda com aquela sensação, hoje eu estou tão fraco espiritualmente. Quem já fez isso? Pastora, mas a senhora está orando, tem dia que a gente está assim mesmo. Aí vem Deus, pega a gente e fala, o que tu não fez hoje, vou te pegar aqui na igreja. Sabe aquele momentinho que você quer e fala assim, eu só queria ficar sentada? Tem problemas que tomam a tua mente, que é pior do que você trabalhar o dia inteiro no pesado. Sim ou não? Que vai tomando e vai arrancando toda a tua energia. E eu não estou falando energia lá fora, que o povo fala, estou sentindo uma energia. Estou falando energia de vigor. Eu estou falando a energia de disposição. Coisa boa é quando você acorda de manhã, já abre a janela, toma aquele banho, vai tomar café, vai fazer caminhada, vai cuidar aqui. Não é bom, gente? Não é bom viver isso? Você vê, vai fazer aquilo sem peso, mas tem dia que parece que tem 100 quilos em cada braço, 100 quilos em cada perna. Parece que tuas costas, está o mundo inteiro sobre você. Pastora, por que a senhora está falando isso? Porque nós somos testados na palavra a qual liberamos. Resistência espiritual não quer dizer que nós seremos isentos de ataques espirituais. Resistência espiritual. E eu não estou aqui falando para colocar que a pastora, não, eu estou dando exemplo, porque as pessoas olham para nós e acham que a gente não sente nada, olha para nós e acham que a gente está lá no topo. Não, tem dia que a gente está sendo carregado pelo anjo, tem dia que nós abraçamos querendo ser abraçado, tem dia que liberamos uma palavra de vida esperando receber uma palavra de ânimo, tem dia que nós aconselhamos querendo ser aconselhados, tem dia que nós choramos com quem chora, mas nós estamos precisando de colo. Tem dia que nós direcionamos, mas tem dia que nós precisamos de direção. Pastora, por quê? Porque o céu nos reuniu aqui neste lugar para dizer, eu tenho resistência para te dar, mesmo no dia mau. Quem é que recebe essa palavra? Fala comigo assim, resistência para prevalecer é a chave da recompensa. Pega já aí a tua chave, eu falei, eu já recebi tudinho que Jesus me entregou aqui. Mas tem dia que é assim, falar de resistência espiritual. E eu falei assim, Jesus, eu quero continuar pregando de Maria Madalena. Eu quero terminar a mensagem de Jó. E Jesus fala assim, vai lá que eu tenho um segredo para te mostrar de Lia. Olha para você dentro de você mesmo. Olha para dentro de você mesmo hoje. É culto de restauração. E o Senhor pergunta para mim e você: haveria alguma possibilidade para o Pai te amar tanto e te escolher para fazer o que Ele te escolheu? Não, seja sincero, arranca toda a vaidade. Eu estudei, eu fiz. Não. Haveria alguma possibilidade para Deus confiar em você como Ele confia? Haveria possibilidade para o Pai te separar e te ungir e confiar e depositar em você o que Ele depositou? A gente olha ao nosso redor e olha todas as nossas impossibilidades, mas não olha o que o Pai já fez conosco, o que Ele depositou nesse vaso de barro que é eu e você. O Senhor está dizendo, não é por mérito, é por graça. A graça infalível dEle, que eu e você não merecemos, mas Ele olhou para mim e para você, quem éramos nós na fila do pão, na fila da perdição, lá no lamaçal do pecado. E o Senhor está dizendo, é meu, é minha, é meu, é minha, é meu, é minha. Eu comprei. Coloca a mão no ombro de alguém que está perto de você e fala, resista. Confia.
Fala aí, permaneça. Olha as chaves que ele está entregando. Confia. Aleluia. Resista. Eu vou melhorar. Resista, confia e permaneça. Porque resistir é uma coisa, confiar é outra e permanecer é outra, muito além. Resistir o dia da provação vai mostrar a tua fidelidade não para com homens, mas para com Deus. Resistir no dia mau vai provar, aleluia, aquilo que nem você conhece nem sabe de você mesmo. Porque tem lutas que o Pai permite na minha vida e na tua, que nós vamos falar, a primeira coisa que a gente vai falar: eu não aguento viver isso de novo. Eu não suporto passar por isso. Jesus, eu não saberia, que eu não imaginava que eu ia viver para eu ver isso, para eu passar por isso. É assim ou não é? Mas eu quero te mostrar aqui na palavra, Lia, Leia. Mas vocês me permitem chamar de Lia? É melhor, porque está mais aqui desde a escolinha das crianças. Lia, a mulher que resistiu, grita bem alto, ela resistiu. Resistiu até viver o propósito de Deus. Olha aqui para mim. Ela foi uma mulher que entrou numa guerra que ela não pediu, entrou em um casamento que ela não escolheu e viver uma vida que ela não sonhou. Pastora, aplica, vou aplicar. Tem guerras que eu e você entramos porque Deus depositou algo em nós e nós desejamos aquele algo. Tem cenários que nós estamos inseridos, pelo menos assim, eu escolhi casar com o bispo Adevaldo, ele escolheu casar comigo. Mas imagina, ela casou com um homem que ela não escolheu e não sonhou com esse casamento. Ela entrou em uma guerra que não era dela. Levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra. Eu quero liberar uma palavra. Talvez você está perguntando: pastor, eu estou numa guerra travada. Mas o Senhor está dizendo: essa guerra tem data, tem hora e tem minuto determinado para ela terminar. Mas enquanto ela não termina, a palavra que Deus manda eu liberar sobre a tua vida é: eu sou o Deus que ouço, eu sou o Deus que vejo, e eu sou o Deus que te mediu. E o Senhor manda te dizer nessa noite: o Deus que mede, o Deus que sustenta, o Deus que alinha e o Deus que respalda, Ele está aqui para te dizer: você vai resistir, você vai prevalecer e você vai chegar no destino. Alabarabastei, camandarabandai. Quem é que crê? Aleluia. Levanta a tua mão dando glória para Jesus. Eu preciso apenas dar uma pincelada na vida de Josué, porque foi a palavra que eu ministrei a semana passada. Nós estamos vivendo em um tempo, e esse tempo nós estamos inseridos dentro dele. Que tempo é esse, pastora? Que nós vamos ver pessoas que na primeira dificuldade ela quer desistir, seja de um sonho, seja de uma vida profissional, seja da vida ministerial. Mas o que eu mais vejo hoje é desistir de viver. Eu não vou constranger você, mas eu tenho certeza que aqui a grande maioria, em algum momento ruim, já pensou assim: ai, por que que eu nasci? Pelo menos essa pergunta já fez. Eu não acredito que eu nasci para viver só isso. E eu falo só isso, a situação de caos, de dores, de perdas, de assolações e guerras. Eu não vou te constranger se em algum momento você pensou mesmo em desistir de viver. Mas eu estou aqui para liberar uma palavra sobre a tua vida, que a conquista na tua vida dos sonhos de Deus, ela nunca vai acontecer antes que você resista o dia mau. Ela nunca vai acontecer em dias de triunfo. E por que isso? Prova na Bíblia que todos os homens que Deus tinha grandes causas para se revelar dentro de propósitos extraordinários, Ele moeu, Ele provou, Ele testou, Ele experimentou, Ele levou para o deserto, mas Ele não deixou só. Ele estava no deserto, Ele estava no vale, Ele estava na caverna, Ele estava em todas as circunstâncias. Pastor, eu ainda não entendi. O Senhor está dizendo para mim e para você que sem resistência você não é capaz de sustentar a promessa na tua vida. Que
sem resistência você não é capaz de sustentar o milagre, que sem resistência você não é capaz de sustentar o propósito. A senhora está falando do Velho Testamento. Pois bem, eu vou lá para o Novo, dou uma saltada. Jesus, ele vai em direção, e foi a abertura do culto hoje, vai em direção à casa de Jairo. Qual a casa que Jesus vai? O milagre era para quem, igreja? O milagre era para quem? E a filha dele que estava doente, sim ou não? Só que no meio do caminho, quem é que interrompe Jesus? Quem é que interrompe Jesus? E Jesus para dar atenção e curar a mulher do fluxo de sangue. Nesse intervalo, aleluia, o que acontece com Jairo? O que acontece com Jairo e com a sua filha? A menina morre. Olha que paradoxo terrível para eu e você entender. Jesus olha para Jairo e vai falar assim: Jairo, eu vou contigo, eu estou indo para a tua casa. Só que no meio do caminho a mulher para Jesus e extrai dele virtude. Extrai de Jesus o quê? Um poder que Jesus não foi para curar ela, foi para curar a filha de Jairo. E quando ela toca, ela extrai dele a virtude, o poder para curar. E Jesus para, porque ele quer completar a obra e fazê-la por completa. Jesus vai devolver a identidade da mulher. Jesus vai restaurar o lugar dela na sociedade. Jesus vai restaurar o lugar dela de filha. Essa é filha de Abraão. Jesus vai restaurar as entranhas dela de enfermidade de tantos anos, que ela foi desprezada pela família, pela sociedade, pelo culto. Ele vai restaurar todas as áreas. Mas primeiro, ele quer ouvir dela o que ela precisava falar. Eu não poderia estar, mas eu rompi a multidão. Eu não te toquei, porque eu sei que se eu te tocasse, o Senhor ficaria imundo. Mas eu toquei a orla do teu manto. Enquanto isso, a hora está passando. Pastor, o que é que Jesus quer dizer comigo? Que Jesus estava dando resistência a Jairo, porque ele era príncipe de sinagoga, cuidava de todas as coisas, mas precisava entender que o tempo perfeito é de Deus, a hora é de Deus, e Jesus está no controle do tempo. Eu vou desculpar, pode aplaudir. Jairo vai despido da sua autoridade de pessoa principal da sinagoga. E isso a Bíblia nos comprova, porque ele se ajoelha, se humilha. Imagina alguém que era da sinagoga se humilhar aos pés de um homem que para eles era qualquer homem, menos o Messias. Ele vai despir da sua autoridade dentro da sinagoga e se dobrar a autoridade e o senhorio de Jesus. Só que Jesus vai dar uma lição para Jairo e dá para nós hoje, que eu vou entrar aqui na palavra, tá tudo ligado. Quando chega a notícia para Jairo: não importunes mais o mestre, porque a menina já morreu. Jairo se desespera. Jesus libera uma palavra: eu só preciso que você creia. Porque Jesus está, eu quero desconstruir algo aqui. Talvez Jairo, em algum momento, Jesus que conhece o coração, pensou: como principal da sinagoga, eu vou ter tratamento VIP. Antes dele curar qualquer pessoa, ele vai entrar primeiro na minha casa. E Jesus vai ensinar para ele assim, ó: a resistência nasce na espera. Pastor, eu não entendi. A resistência nasce na tua espera. Eu vou liberar até você dar glória. A resistência nasce na sala de espera. Melhora e aplica. Lá fora se diz assim: um apressado come cru. E Jesus está dizendo: para que ter pressa se você não está pronto para sustentar o milagre? Pastora, me prova. Quando Jesus entra, ele tira todo aquele cenário. Eu não vou pregar de Jairo, mas o que Jesus faz? Talita cumi, que quer dizer menina, levanta. E aí a Bíblia fala que ele direciona para os pais: alimenta a criança. Resistência para manter o milagre vivo. Levanta a tua mão lá em cima, porque o céu te trouxe aqui para te dizer: esse processo que você está passando, que você está enfrentando, o Senhor está dizendo: no reino de Deus, quem conquista primeiro é aquele que aprende a permanecer fiel ao Senhor, enquanto espera. A resistência espiritual, ela vai prevalecer na minha
E antes de Josué entrar na terra prometida, antes dele conquistar a terra prometida, ele precisou enfrentar desertos. Ele enfrentou desertos, ele enfrentou gigantes, ele enfrentou oposição. E o Senhor está dizendo: você acha que a tua bênção vai vir de mão beijada? Nos nossos dias, o que mais a gente mais ouve: pastor, o que é? Jesus vai dar, e ele já deu tudo na cruz. E ele vai dar mesmo, porque as bênçãos do Senhor seguirão aqueles que crê nele. Vou falar de novo: as bênçãos do Senhor nos acompanharão. José, ele precisou enfrentar vales para ele conquistar. Ele precisou ouvir a voz de Jesus, a voz de Deus, melhor falando, Josué. Se eu falei José, me perdoa. Josué, ele precisou enfrentar deserto, batalhas e gigantes. Mas o que tem a ver a vida de Josué? Todos conhecem a história de Jacó e Esaú. Jacó compra a bênção da primogenitura por um prato de lentilha de Esaú. Lembra que eu falei que o apressado come cru? Esaú volta da caça, porque era caçador, e a Bíblia diz que Jacó era aquele que habitava em tendas. Como assim, pastora? Gêmeos, nasceu do ventre de Rebeca. Depois de 20 anos de oração, 2 nações estavam dentro do ventre de Rebeca, e Deus vai fazer uma promessa para Rebeca e para Isaac: o maior servirá o menor, e o menor sobressairá o maior. Deus já havia feito uma promessa, mas o que acontece? Rebeca e Jacó quer antecipar os fatos, quer antecipar a realização. E nesses dias nós temos meditado como tem pessoas querendo obrigar Deus a cumprir a promessa no tempo dele ou no tempo dela. E o Senhor está dizendo: quem é tu na fila do pão? Eu sei a hora, o momento e o dia para liberar a bênção, para liberar o milagre. Pastora, que negócio é esse? É isso mesmo. Deus, ele trabalha com seus filhos no tempo, porque no tempo nós conhecemos quem somos nós. É o primeiro estágio que um homem de Deus e uma mulher de Deus entra. Como assim? Você acha que você se conhece? Com uma palavra, o tempo vai revelar quem você é. O tempo vai revelar tuas estruturas. O tempo vai revelar tua fidelidade ou não. O tempo vai revelar tua confiança ou não. O tempo vai revelar se você é do céu ou se você está na terra ainda. Porque Deus, ele não trabalha com o tempo cronos, ele trabalha com o tempo kairos, que é o tempo perfeito para cumprir todas as coisas. Você pode dar um glória para ele? Posso liberar uma palavra para a tua vida? Não antecipe o que não é para antecipar. E não acelere o que não é para acelerar. Passe pelas etapas necessárias que você tiver que passar. E vou falar mais: um bebê prematuro vai dar muito trabalho, porque vai ter o tempo de incubadora, UTI e hospital, para você tirar, para depois começar a falar, a andar. E vai ser um tempo reduzido a muitas de outras crianças que nascem no tempo normal. Eu estou comparando o ventre de uma mulher, mas o que eu estou falando é para todas as áreas da sua vida. Porque só quem teve filho prematuro sabe a dor do que é que está dentro de um hospital. E entenda uma coisa: o que é que o céu está dizendo? Não queira viver a promessa precocemente, se você não está ainda preparado para sustentar ela. Não queira viver o projeto de Deus antecipadamente, porque se Deus entregar na tua mão, você não vai ter capacidade de sustentar, se você ainda não tiver a resistência espiritual, se você não tiver as tuas raízes profundas em Deus. Você acha que Deus vai cumprir a promessa na minha e na tua vida para a gente ficar passeando para lá e para cá com um carro novo, viajando todo final de semana com a conta cheia? A nossa mente só alcança essas coisas. Acha que ir de restaurante em restaurante, postando céu, sextou, domingou, segundou. Tu acha que Deus vai fazer isso mesmo?
Cumprimento de promessa. Fala assim, ó, vem com um combo. Grita bem alto, cumprimento de promessa. Vem com um combo. Fala altar. Fala condicionada ao altar. Quem é que está entendendo isso aqui? O cumprimento de promessa, se não for para glorificar o altar, e eu não estou falando aqui placa de igreja, é a tua vida com Deus. Se não for para glorificar o altar, o dono do altar e a glória daquele que é sustentador de todas as coisas, esquece, Deus não vai cumprir para o teu ego. Esquece, Deus não vai cumprir para a tua vaidade. Deus não vai cumprir para você achar que é o bonitinho, a última bolacha traquinas do deserto, porque não vai. Não vai. Para essa obra que Deus me triturou 19 anos. 19 anos na escola de Jesus, na faculdade de Jesus, na pós-graduação de Jesus. E agora eu nem sei mais qual graduação. Eu estou no deserto com Ele, sendo treinada, tratada, moldada, peneirada, pressionada. Sabe o que é isso? Treinamento pesado na concentração do exército de Cristo para exercer uma missão. Porque Deus falou que vai fazer, vai. Você tem resistência para sustentar a perseguição, para num dia que você não estiver bem, alguém olhar para você e falar assim, Deus não está na tua vida? E você continuar perseverando, orando, clamando e caminhando, olhando para o céu? Você vai conseguir enfrentar a perseguição sem estrutura? Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, deserto forja caráter. Fornalha forja resistência. Eu vou falar até você dar um glória. Deserto forja caráter. Fornalha forja resistência. E batalha forja permanência. É por isso que Deus não vai tirar o deserto da minha e da tua vida, se eu e você ainda não estiver aprovado. Se nós não estivermos aprovados. Pastora, mas a senhora liberou uma palavra falando que Deus vai dar um basta em muitas situações na minha vida. Lia precisou vencer batalhas invisíveis. Vou liberar uma palavra profética. Lia precisou vencer batalhas invisíveis antes de desfrutar da honra do Senhor. Levanta a tua mão lá em cima, levanta, que só 4 pessoas entenderam. O Senhor está dizendo, você vai precisar enfrentar batalhas invisíveis antes de Deus liberar todo o favor que Ele tem sobre a tua vida. Você vai precisar vencer você. Lembra que eu falei que o tempo vai revelar quem somos. O tempo vai revelar aquilo que esperamos. O tempo vai revelar em quem confiamos. E o Senhor está dizendo, não confia na força do seu braço, confia em mim. Não confia na sua capacidade, confia em mim. Não confia na tua preparação, confia em mim. Porque eu estou te forjando para você manter. A história de Lia, lembra que eu falei? Jacó e Esaú nascem. Jacó é grudado com a mãe e Esaú com o pai. Esaú sai para caçar e quando ele volta faminto, lembra que eu falei da pressa? Volta faminto. Jacó, espertão, olha para ele e fala assim, me vende tua primogenitura que eu te dou um prato de lentilha quentinho. Que ele ficava na tenda com a mãe. Ele, pra que vai servir primogenitura? Eu tô com fome e quero sanar a minha fome e a minha barriga que está roncando. Você está vendo que na hora da fome a gente até esquece aquilo que Deus falou? Sabe aquele ditado que juntou a fome com a vontade de comer e não pensou no que estava comendo? O Senhor está dizendo, vigia com o que Satanás está colocando na tua frente e você comendo, que não vem da parte de Deus. Porque o alvo de Satanás é arrancar o nosso acesso à bênção do Senhor sobre as nossas vidas. A bênção da primogenitura para o costume judaico
É a continuidade do filho mais velho que vai dar continuidade à família, o nome, o legado e a herança. A maior parte, um exemplo, se o pai tivesse 1 milhão, a maior parte é do primogênito. E até hoje ele é regido assim lá. O primogênito recebe a bênção do Senhor. E o que é que Jacó fez? Na hora da impulsividade, da pressa, ele vende um direito dado por Deus. Jacó compra, perde o direito de primogenitura. Só que o que é que Rebeca vai fazer? Ela vai tentar ajudar Deus a cumprir no tempo dela a promessa que fez no ventre dela, porque vê os dois adultos e ela vai preparar um banquete, induzindo o filho a mentir para o pai. Posso dar um conselho? Posso? Você não vai chegar a lugar nenhum tentando induzir. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Vê se há em mim alguma dessas situações. Fala, Jesus, a vida de Lia me ensina. Fala, a vida de Rebeca me ensina. Fala, a vida de Labão me ensina. A vida de Jacó me ensina. E nessa noite eu quero aprender. Eu não vou maquiar. Eu não vou mentir. Eu não vou apressar. Porque o Senhor tem um tempo perfeito para a minha vida. O banquete está preparado. E o pai vai abençoar Jacó no lugar de Esaú. A guerra está instaurada dentro da casa de Rebeca. O resultado é um irmão odiando o outro. E Esaú fala, eu vou viver para matar Jacó. Agora a Rebeca manda Jacó fugir e ir para a casa do seu irmão Labão. E agora o que é a consequência na vida de Rebeca? Nunca mais ela vai ver seu filho. E ela vai morrer sem ver Deus cumprir a promessa que Deus fez no ventre dela. Pastora, o que é isso? Eu não estou brincando de pregar a palavra. A consequência da mentira, a consequência da meia-verdade, a consequência da manipulação, a consequência da indução, a consequência do prato é ver a casa rachada, é ver a casa dividida, 2 irmãos inimigos e agora um fugitivo, e ela vai morrer sem ver neto, sem ver casamento e sem ver promessa. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, eu quero te dar resistência para você não errar, para você não perecer e para você não perder o acesso da bênção. Quem é que dá glória comigo? Quem é que dá glória? Alabarabastei camandalabai. Queremos resistência espiritual, mas não queremos ajustar para a resistência. E Jacó vai fugir. Jacó vai fazer o quê? A Bíblia diz que ele chega na casa de Labão e Labão fala assim, tu é osso do meu osso, carne da minha carne, fica aqui comigo. Ele ficou com Labão 1 mês. Quanto tempo? Quanto tempo, igreja? Aí ele vai fazer uma pergunta. Eu comecei a rir pro bispo ali. Era Deus testando as estruturas de Jacó. Deus usando a boca de Labão. Aleluia. Porque Deus deu a oportunidade para Jacó consertar a besteira dele quando Isaac falou, és tu mesmo, Esaú? Pastora, me prova. Prova. Me diga qual. Está aqui. Eu acho lindo. A Bíblia não deixa nada de fora. Ele vai dizer assim, ó. Porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça. Declara-me qual é e qual será o teu salário. É Deus falando assim, me fala o que você quer. Jacó vai responder e vai falar assim, eu quero servir. Porque ele já tinha visto, dentro das entrelinhas está aqui. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia. E o nome da menor Raquel. Leia era vesga, né? Lia. Mas Raquel era linda. E Jacó amava Raquel.
Deus foi bem lá no calcanhar de Aquiles dele. Falou: agora eu vou trabalhar em você, vaso. Eu pego a tua paixão e eu vou tratar você nesses 7 anos. Eu vou trabalhar no teu temperamento. Eu vou trabalhar nas tuas estruturas. Porque eu fiz uma promessa, eu não posso violar aquilo que eu falei. Talvez você entrou neste culto falando para Deus: o que é que tem a ver essa história com a minha? A história de Lia mostra para mim e para você que Deus não escolhe preferido. Deus não separa o bonitinho da história. Deus não pega aquele que está com a senha para passar. Eu sou preferidinho de Jeová. Aleluia! Jacó achou que ia ser de bambejada, como ele deu prato de lentilha, como Raquel, aleluia, melhor, Rebeca ajudou ele a conquistar a bênção do pai. Mas aí Jeová desce no cenário: o teu professor agora serei eu, o teu instrutor serei eu, e eu vou usar Labão para tratar todas as áreas, para te dar uma resistência, porque através de você vai nascer uma nação, através de você nasce um povo, através de você. Levanta a tua mão, tem a promessa. Tem a promessa. E o Senhor está dizendo: eu estou te dando resistência para você não perder a bênção da primogenitura de Deus na tua vida. Pastora, mas eu sou a filha do meio. Eu estou falando, a Bíblia diz que eu e você somos filhos abençoados. A bênção de sermos filhos nele. Aleluia. E o Senhor está dizendo para nós: escuta uma coisa. Deus exalta os improváveis. Eu vou falar de novo: Deus exalta os improváveis. Deus exalta os fiéis. Eu fico imaginando o homem. Trabalhou 7 anos, a cara dos dois aqui, para receber a mulher mais linda que ele amava. Mas Labão reúne todos os seus servos e prepara um banquete. Olha, Deus não preparou um banquete para enganar o meu filho Isaac porque ele estava cego? Pois agora nós vamos preparar um banquete e tu não vai nem ver o que vai acontecer. Está tudo na Bíblia. Eu imagino Jacó, lá era dias de festa, ó, e tome vinho para dentro, e tome festa. Ficou, ó, levaram para a tenda. A preparação do casamento. Jacó acorda do lado, ó, aquela, nem sei imitar, ó, os olhinhos. Imagina Lia, todo com os olhinhos tortos, olhando para a cara dele. Olha lá, Marcão imitando, não consigo não, eles ainda estão gravando. Eu imagino o impacto que ele recebeu naquela tenda. Como assim? Sonhei com Raquel, trabalhei 7 anos por Raquel, e na noite do casamento, ele sai da tenda louco e fala para Labão: me enganaste? Ele falou: a nossa cultura, olha Deus, o menor não pode sobressair ao primeiro. Levanta a tua mão. A mais velha tem que receber a bênção primeiro. Aí era Deus falando assim: eu falei para a tua mãe que o maior serviria ao menor, mas ela quis antecipar os fatos. Agora você também vai receber o fruto do engano, a consequência da manipulação. E eu estou usando Labão para te forjar, para resistir, para quando eu entregar a bênção, você sustenta ela, você não vende, você não negocia e você não troca. Já foi falado aqui, a bênção não é negociável, ou a promessa não é trocável, ou o propósito não troca, não vende e não negocia. Dá glória para Ele. Aplaude, aplaude. Fala comigo assim: resistência espiritual
é permanecer obediente. Grita mais alto. Fala: resistência espiritual é permanecer obediente, mesmo quando as circunstâncias me mandam desistir da promessa. Tem alguém aqui que pensou em desistir de tudo? Tem alguém que tem coragem de levantar a mão? Quantas vezes eu pensei? Estou com a minha mão levantada. Mas aí quando a gente vem para o altar, a gente lembra: eu fiz uma aliança com o Pai, eu não posso desistir. Só é a pastora Carla que já passou por isso? Levanta a tua mão de novo, você que já pensou várias vezes em desistir. Você que pensou em parar. Você que pensou em parar de orar. Você que já está cansado das mesmas circunstâncias e elas te dizem: não vale a pena. Elas te dizem: é melhor você parar. Mas eu vou liberar uma palavra, Hebreus capítulo 10, verso 36. Porque necessitais de paciência. Recebe paciência nessa noite. Necessitais de paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E o Senhor está dizendo: quem permanece em Deus prevalece. Quem prevalece conquista. E quem conquista glorifica o nome do Senhor. E Ele está dizendo: recebe paciência, porque eu estou te dando graça para suportar. Eu estou te dando graça para prevalecer. Eu estou te dando graça para resistir. Eu só vou até aqui, a gente continua na outra semana. Mas escuta, só mais um tópico aqui daquilo que Deus me entregou. Fala assim para o teu irmão: tem guerras que você não vai pedir para entrar. O próprio Deus vai te colocar nela. Fala: mas tem guerras que o diabo vai preparar o cenário para você entrar. Fala: mas nessa noite Deus está te dando discernimento. Fala assim: Lia foi entregue por uma decisão do pai. Fala: ela entrou numa guerra e em um casamento que ela não pediu. Fala: ainda por cima, fala, de sobra, Jacó não amava e Jacó desprezava. E ainda ela estava no cenário da comparação. Profetiza para esse irmão, fala assim: a guerra que Satanás prepara tem desprezo, tem comparação, aleluia, e tem engano. Eu vou liberar de novo. Fala de novo aí para alguém que está perto de você. Fala: a guerra que Satanás prepara tem engano, tem mentira, tem comparação e tem desprezo. Fala para o teu irmão: mas ainda que ele preparou e você não discerniu, hoje Deus te dá a resistência que Ele deu para Lia. Ele te dá a sabedoria que Ele deu para Lia. Ele te dá a resiliência que Ele deu para Lia. Ele te dá a fé para suportar como deu para Lia. Já tem alguém que ficando de pé. O Senhor está dizendo: eu estou te dando resistência, eu estou te dando fé, eu estou te dando sabedoria, eu estou te dando discernimento. O engano não vai te parar, a mentira não vai te parar, o desprezo não vai te parar, a perseguição não vai te parar. E o Senhor ainda manda te dizer: Nagasúbia, Labastei Kamandarabandai. Tem alguém aqui que está passando na rua do desprezo, e o Senhor está dizendo: eu escolho os desprezíveis, eu escolho aqueles que não são. Pastor, aplica. Talvez você está desprezada, mal amada, mal amado. Talvez está até num ambiente de comparação, comparando a um e a outro. Mas o céu me trouxe aqui para te dizer: eu ouvi Lia. E antes de ouvir, eu a vi. E antes dela mesmo pedir, eu desci no cenário dela e liberei dentro dela a graça para ela suportar, a graça para ela prevalecer.
você a graça para ela continuar. Levanta as tuas mãos lá em cima e vai se colocando de pé. Porque o Senhor falou assim, ó, talvez você não escolheu viver o abandono, mas hoje eu sou o teu regaço, o teu abraço. Talvez você não escolheu viver rejeição, e o Pai te diz, tem colo, tem abraço e tem cura. Talvez você não escolheu entrar nessa guerra, mas o Senhor está dizendo, o desprezo está fazendo parte da tua construção, e é noite para eu te curar, é noite para eu te respaldar. O Senhor está dizendo, você que está injustiçado, injustiçada, Nagasubi Comandarabandai, Ele tem vida. Posso liberar a palavra? Nem toda batalha, oh Espírito Santo, foi criada, foi desenrolada, foi projetada, de fato não. Mas o Senhor está dizendo, hoje eu me manifesto dentro dessa guerra, e eu vou mostrar para você. Pastora, como assim? Nem toda batalha criada ou para arrebentar com a tua vida, para destruir aquilo que Deus forjou em você, o Senhor está dizendo, mas eu vou revelar através dessa batalha quem eu sou em você, quem eu sou na tua vida e quem eu sou através da tua vida. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, talvez você não pediu para entrar nessa batalha, e você está dizendo, Deus, mas eu, mais uma vez, Ele está dizendo, eu vou revelar quem eu sou. Nagasúbia. Pastor, então me diz, olha o que a Bíblia diz, e Deus abriu a madre de Lia e fechou a madre de Raquel, e Lia gera o primeiro da tribo de Israel. Quem é? Rubem. E sabe o que ela vai declarar? Ela vai declarar Rubem Nagasúbia. E ela vai dizer assim, ó, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, desprezada, mas gera propósito, abandonada, mas tem promessa, não é amada, mas tem um Pai que ama, e Ele não vai abrir mão. Lavarabastei. O Senhor está dizendo, eu te separei para gerar promessa. Faz assim para a gente ir embora. Nenhuma promessa vai ser gerada em lugares confortáveis. Nenhuma promessa vai ser gerada em lugares você sorrindo. Tem lágrimas, mas tem resultado. Tem choro, mas tem cumprimento de promessa. E o Senhor está dizendo, quando ela pega o primogênito, ela diz, o Senhor ouviu minha aflição. E o Senhor me trouxe aqui para dizer, eu estou ouvindo a aflição da minha igreja. Só que Lia está ferida, porque Jacó amava a Raquel. E o Senhor vai liberar para nós, a resistência começa quando você decide adorar, quando você decide exaltar, quando você decide permanecer. E o Senhor está dizendo, você está preparado? Você está preparada? Tem um tempo novo chegando, tem páginas novas sendo escritas, e o céu te diz assim, decida permanecer mesmo sem ver, decida permanecer mesmo na aflição, decida permanecer mesmo quando você não vê possibilidade. Aleluia, 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 eu sinto Ele. Alabarabastei kamandarabai, labarabastei kamancho, no que me de que astevio de calabarabai, rabastei kamancho, no que me de que assaio. Fecha teus olhos, fala com Ele aí, fala com Ele no teu lugar aí. Deus viu em Lia o que ninguém viu. Deus viu em Lia
até o que Jacó não viu. Deus viu em Lia até o que o seu pai não viu. Viu no ventre de Lia. E a palavra diz: quem era ele para que o desejássemos? Era desprezado entre os homens, como uma raiz de uma terra seca. Nada víamos para lhe desejar. A vida de Lia aponta para aquele que muitos despreza, mas decidiu amar. Decidiu amar. Decidiu permanecer. Fecha a Bíblia. E o Senhor te diz assim hoje: eu vi o que ninguém viu. Eu vi o que ninguém viu. Eu preciso encerrar o culto. Se você quiser sair do teu lugar para mim orar, saia. Porque aquilo que ninguém viu, Ele viu. E Ele está dizendo: eu estou te vestindo de amor. O amor incomparável dEle. Pastora, mas isso eu já tenho. Eu estou te vestindo de sabedoria que vem do alto. Fidelidade em tempos difíceis. Como é ser fiel em tempos de luta. O Senhor nos diz: vendo, pois, o Senhor a Lia, que era desprezada. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, através desta palavra: Ele viu Lia não como uma vesga, não com o olho torto. Ainda dá tempo de sair do teu lugar. Antes que Lia falasse, antes que Jacó percebesse, antes que alguém falasse qualquer coisa, quem falou foi Deus. Você que precisa que Deus intervenha numa situação para Deus falar por você, saia do teu lugar. Porque você já falou tudo o que você precisava falar, só que agora é com Deus. Venha. Há lágrimas que só Deus conhece. Há cartas escritas no altar de Deus chamadas joelhos que só sai sussurro. Pastor, eu tentei antecipar as promessas de Deus na minha vida. Sai do teu lugar, não é tempo de viver o teu tempo. Você que está sentindo uma dor enorme no teu peito, uma dor silenciada, por desprezo, por rejeição, venha. Eu vou terminar o culto, eu vou orar, porque meu horário já estourou. Enquanto Jacó olhava a beleza de Raquel, escuta isso. Enquanto Deus, aleluia, Jacó olhava para a beleza de Raquel, Deus olhava para o coração de Lia. Eu vou falar de novo. Enquanto os olhos de Jacó estavam na princesa Raquel, os olhos de Deus estavam no coração de Lia, Leia, como você preferir. E eu entrego o último princípio espiritual aqui para vocês e a gente ora. O céu nunca ignora quem permanece fiel. O céu não ignora quem permanece mesmo gemendo. O céu não ignora quem permanece na dor. E eu quero te convidar, você vai falar para Deus dentro dessa mensagem. Talvez você seja até a Raquel, talvez você seja a igreja Lia, mas talvez você esteja na condição de Jacó, vivendo um tempo com o Senhor. E o Senhor está dizendo: hoje é noite para te dar resistência, para você prevalecer e sustentar o meu propósito. Porque quando ela pega Rubem, ela vai dizer: Deus ouviu a minha aflição. E eu finalizo esse culto e Deus está ouvindo a tua aflição nessa noite. Pode adorar, Marcos, vamos orar. Pastora Jo e Pastora Roberta, unge eles em nome de Jesus para mim, por favor. Glória a Deus. Pai, pode adorar. Vem, Jesus, sobre a vida dos teus filhos. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem. Sim, não há. Pai, os teus filhos
está dentro da tua palavra e no teu altar. Manso, Sim, Jesus. humilde assim. Abraça eles com a tua mão. Abraça eles com o teu fôlego de vida, Pai. Vem, Jesus, pelo poder que há nas tuas mãos. Vem, Espírito da verdade. Vem, general de guerra. Oh, esta unção que quebra e despedaça o jugo. Aos irmãos que estão em casa da resistência, para prevalecer, Pai, para conquistar. Tão sublime. Tão sublime, Sim, vem, Espírito Santo. glorioso. Vem, Jesus, fortalece teus filhos. Tua Que presença, toda dor do abandono, que toda dor do desprezo, que toda quebra de aliança, oh Pai, de pressa e precipitação, seja quebrada hoje. Vem, Jesus, unge os teus filhos, dando força para eles continuarem. Oh, eles não vão desistir, porque o Senhor falou que estava liberando, Pai, a tua unção para permanência, a tua graça, pelo poder que há nas tuas mãos. Vem, Jesus. Sim, fortalece eles como o Senhor fortaleceu a Lia. Traz a resistência do teu altar, como o Senhor trouxe a resistência para ela suportar, Pai, a falta de amor, a falta de companheirismo, a presença. Traz a cura, Jesus, o abraço que teus filhos precisam, a aflição de alma. Sim, alabarabashe, tão sublime, glorioso. Sim, vai falando com ele. A dor da tua alma, o Senhor te cerca hoje do que a prata, oh, do que todas as riquezas. Vai falando para ele. O Espírito Santo te abraça nessa noite. Ele te fortalece. E ele te diz: você não para, você não desiste. Ele te diz: eu vi, eu ouvi e eu sei. E ele te diz: eu te dou força para chegar do outro lado. E é ele quem vai falar por você. E viu Deus, e viu Deus, e viu Deus. Recebe hoje a bênção da abertura espiritual para ser uma terra que frutifica, uma terra que recebe, oh, a bênção do Senhor. Recebe sobre a tua vida, você que está na tua casa. como espero o dia em que verei a face do meu amado. Recebe. Como espero o dia O Senhor está abraçando mulheres aqui. que alegria O Senhor está abraçando homens. será. O Senhor diz: o vazio que você está sentindo aí na tua alma, a aflição que você não falou para ninguém, oh, a saudade de um abraço que completa tudo. Recebe. Seja curada, seja curada. Que alegria enfim será completa. Ele te traz para dentro deste lugar. Como espero Sim, sim, Jesus, eu abençoo teus filhos. A face do meu amado. Trabastei. como espero o dia Sim, que alegria enfim será completa. Maravilhoso, maravilhoso, admirável. admirável, tão sublime. Olha o que o Espírito Santo me entregou aqui. Eu estou toda arrepiada. Se você não crê, não tem importância.
Você crê que hoje Deus está te entregando, pós essa aflição, como um filho no teu colo, que é o presente de Deus? Pastora, que loucura é essa? Ela pegou Rumbem, filho é herança, é promessa, e falou: Deus ouviu a minha aflição. Ergue aí a tua promessa pela fé. Ela pegou, foi uma criança, mas o Senhor te diz: dessa aflição tem um presente que eu colocarei nas tuas mãos, diz o Senhor. E tu vai apalpar, tu vai tocar e vai dizer: isso aqui é o fruto de um dia, de todas as aflições que eu passei. E Ele entregou como fruto de dores, fruto de lágrimas, e Ele coloca nas minhas mãos. Você recebe? Toma posse em nome de Jesus e aplaude a Ele. Creia, você vai contar. Amém? Pastor, o que é isso? O presente que Deus dá não é aflição por aflição. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É a bênção dele depois dessa aflição. Ele presenteou ela com uma bênção. E ela falou: Deus me ouviu na minha aflição. E Deus vai presentear vocês aqui. E vocês vão testemunhar. Aquele culto, Deus falou que me presentearia. A gente às vezes pensa que é uma bênção material, mas não existe bênção maior do que a espiritual. Está reatando, uma alma voltando para Jesus. Aplaude ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Estenda as tuas mãos. Eu esqueci o nome dela, é a filha do Jackson, né? Samira. Dando mais um passo no altar, filha. Jesus tem coisa linda para a tua vida. Jesus tem coisa linda para a tua história. E Ele vai resgatar e restaurar como Ele fez com Lia. A tua história será contada em nome de Jesus. Estenda tuas mãos para cá. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Eu já vou encerrar o culto. O bispo já vai subir, amém? Estenda tuas mãos. Pai querido e amado Deus, nós apresentamos a vida da Samira no teu altar, reatando a aliança, Senhor. Dá força para tua filhinha vencer o mal. Dá força para tua filhinha vencer as propostas. Dá força para tua filhinha vencer, Pai, os pratos de lentilha. Dá força para tua filhinha, Pai, vencer a pressa, a precipitação, mas ficar com a bênção da primogenitura. Fortalece ela nos teus caminhos. Seu nome já está escrito no livro da vida. E que ela venha ser resgatada por ti. Essa casa ama, que ela venha ter força para congregar neste lugar e ser cuidada, discipulada e direcionada. Pai, fortalece. Pai, perdoa os pecados, as falhas, as transgressões, e vem com o teu novo, porque o Senhor tem vestimenta nova, anel novo e sandálias novas como o filho pródigo. E assim nós abençoamos. E hoje está tendo festa no céu, e você pode dar um brado de glória. Abraça ela, pastora Roberta. Oh, glória! Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei.